Ela não roubou nada, papai. Se você a mandar embora, eu vou com ela. A voz infantil ecoou pelo salão iluminado por lustres de cristal, calando todos os convidados de uma festa que deveria ser só de alegria. A pequena Isabela, de apenas 8 anos, se colocava firme diante do pai milionário, desafiando olhares de choque e reprovação. Do outro lado, com os olhos marejados e o corpo tremendo, estava Clara, a jovem faxineira de 35 anos, acusada injustamente de roubo. O uniforme azul impecável e as luvas amarelas, que antes representavam dignidade no trabalho, agora pareciam uma sentença de humilhação. Ninguém respirava, ninguém ousava falar. E foi nesse silêncio pesado que tudo começou a mudar. Antes da gente começar, me conta aqui nos comentários, você já presenciou alguém ser acusado injustamente? Quero muito saber sua opinião. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a história de hoje vai mexer com o seu coração e você não vai querer perder nenhum detalhe. Aquela noite deveria ser inesquecível, mas por outro motivo, o aniversário de Isabela. Balões dourados, mesas de doces importados, música ao vivo e convidados de toda a alta sociedade lotavam a mansão. O milionário Augusto Farias, viúvo e dono de empresas milionárias, fazia questão de mostrar poder. Mas, no auge da festa, sua própria irmã, Helena, interrompeu tudo com uma acusação gelada. O dinheiro desapareceu, Augusto, e só a faxineira tinha acesso àquele cofre. Foi como um veneno jogado em meio ao champanhe. Todos os olhares se voltaram para Clara, que mal conseguiu se defender. O coração dela batia acelerado, não pela acusação em si, mas porque sabia de algo que ninguém imaginava. Clara cuidava de Isabela desde o nascimento da menina, quando a mãe morreu no parto. Era mais que uma funcionária, era como uma segunda mãe, mas diante da elite era vista apenas como a faxineira. Ela tentou falar, mas a voz embargou. Sentia que revelar tudo o que sabia poderia destruir ainda mais aquela família. Só que a cena fugiu do controle quando Isabela correu e segurou sua mão, desafiando o próprio pai diante de todos. Alguns convidados taparam a boca em choque, outros cochichavam, mas ninguém ousava intervir. O salão inteiro estava prestes a explodir em murmúrios, e no fundo, Clara sabia que aquele era apenas o começo de algo muito maior, e o que viria depois iria gelar o sangue de todos. O salão continuava paralisado, mas Helena, a irmã de Augusto, não perdeu tempo. Com um sorriso frio, ergueu a taça de vinho e disparou. Vejam vocês, uma criada vestida de santinha, mas que esconde as mãos sujas. O veneno em suas palavras fez alguns convidados rirem discretamente, enquanto outros apenas desviavam o olhar para não se envolver. Augusto, tenso, encarava a filha e depois voltava os olhos para Clara, dividido entre a vergonha diante dos amigos ricos e a lembrança de como aquela mulher simples havia criado sua filha. Clara, de cabeça erguida, não respondeu de imediato. Por dentro lembrava de uma cena que vira dias antes, no corredor escuro da mansão, que poderia mudar tudo, mas ainda não tinha coragem de falar. Seu silêncio só aumentava as suspeitas, e Helena sabia usar isso a seu favor. Clara respirou fundo, tentando encontrar palavras que não a destruíssem ainda mais. Senhor Augusto, eu nunca... começou, mas Helena a interrompeu com teatralidade. Nunca. Você é a única que entra naquela sala. Só você limpa aquele cofre. Quer mais prova que isso? O impacto foi tão forte que alguns convidados balançaram a cabeça em concordância, como se o veredito já estivesse dado. Isabela apertou ainda mais a mão da faxineira e encarou a tia. Mentira! Ela nunca faria isso, tia Helena. O salão inteiro gelou com a ousadia da menina. Helena riu, debochada. Ah, minha querida, você é apenas uma criança. Não entende o mundo dos adultos. Mas aquelas palavras, ditas diante de todos, feriram mais do que ajudaram. A partir dali, ninguém poderia controlar a menina.
Isabela respirou fundo e disparou. Eu sei que a senhora mente, tia. Eu vi algo ontem de noite. Vi alguém naquele corredor perto do cofre. O choque foi imediato. As conversas se intensificaram em sussurros. E Augusto ficou branco como papel. Clara sentiu o coração acelerar. A menina estava prestes a revelar o que só ela também sabia. Mas Isabela parou de repente olhando para o pai, como se tivesse medo de dizer mais. O silêncio se espalhou como pólvora. Helena, nervosa, tentou rir para disfarçar. Ah, essas crianças inventam cada coisa. Mas já era tarde demais. O clima havia mudado. A dúvida se instalara entre todos. E naquele instante, uma sensação invadiu a sala. A verdade não poderia ficar escondida por muito tempo. Mas o que viria à tona ainda era inimaginável. Augusto tentou retomar o controle da situação, mas sua voz saiu trêmula. Isabela, basta. Isso não é lugar para invenções. Só que dentro dele já havia uma fagulha de dúvida acendendo. Os convidados cochichavam, trocando olhares, e a festa, antes elegante, parecia virar um tribunal improvisado. Helena, percebendo que precisava se impor, ergueu a voz mais uma vez. Quer mesmo acreditar numa criança, Augusto? Você vai arriscar sua reputação por causa da palavra de uma menina? A cada frase, ela tentava empurrar a culpa para Clara, como se já tivesse ensaiado aquele discurso. Só que Clara também sabia o que tinha visto. Uma sombra atravessando o corredor na noite anterior, uma mão feminina carregando uma pequena bolsa de veludo. A cena era clara como a luz, mas revelar aquilo significava enfrentar diretamente a irmã do patrão, algo que poderia custar-lhe muito mais que o emprego. Clara permaneceu calada, mas sua mente fervia. Ela lembrava do olhar desesperado da pequena Isabela quando era bebê. Das noites em claro, embalando a menina nos braços. Da promessa silenciosa de jamais abandoná-la. E agora, por causa de uma intriga, poderia perder tudo. A menina, com apenas 8 anos, mostrava uma coragem que muitos adultos ali não tinham. Se ela sair daqui injustiçada, eu também vou embora com ela, gritou Isabela com lágrimas nos olhos. O salão explodiu em murmúrios. Alguns acharam exagero, outros se comoveram, mas ninguém ficou indiferente. Augusto sentiu o peso daquilo em seu peito. A filha estava disposta a perder tudo para defender a faxineira, e isso plantou uma dúvida ainda maior. Helena, percebendo o risco, se aproximou de Augusto e sussurrou ao pé do ouvido. Não se deixe manipular. É ela, ou a sua honra diante de todos. A tensão estava insuportável. De repente, uma das convidadas mais velhas, amiga da família, quebrou o silêncio. Augusto, por que não escutamos a menina? Talvez ela tenha visto algo importante. As palavras dela ecoaram como uma martelada. Helena congelou por um segundo, mas logo recuperou o tom debochado. São delírios de criança, nada mais. Mas os olhos de Isabela brilhavam com a convicção de quem sabia muito mais do que deixava transparecer. Clara, sentindo a mão da menina tremer na sua, percebeu que a criança carregava um segredo que podia mudar tudo. Augusto respirou fundo, mas sua expressão era de quem não sabia em quem confiar. Naquele momento, todos sentiram que algo estava prestes a ser revelado. E o que Isabela diria a seguir não apenas mudaria aquela festa, mas abriria feridas antigas que ninguém estava preparado para encarar. Eu tenho provas de que não foi a Clara, gritou Isabela com a voz embargada, mas firme, fazendo todos prenderem a respiração. O salão inteiro se calou de novo, e até os garçons pararam de se mover. Helena tentou rir, mas sua risada soou forçada, carregada de nervosismo. Ora, uma criança com provas? O que mais falta inventar? Debochou. Só que Isabela não recuou. Ontem à noite, quando todo mundo já dormia, eu acordei com sede e fui até a cozinha. No caminho, eu vi alguém saindo do escritório do papai. E não era a Clara. Os convidados se entreolharam em choque, e Augusto ficou pálido. O coração de Clara disparou,
pois aquilo confirmava o que ela também tinha visto. A revelação da menina não só enfraquecia a acusação, como colocava Helena sob um feixe de desconfiança que ela tentava desesperadamente desviar. Helena, sentindo o peso dos olhares, se apressou. Mentira! Essa garota está inventando histórias porque é apegada demais à empregada. Mas quanto mais ela falava, mais sua voz tremia. Augusto, dividido entre a irmã e a filha, ergueu as mãos pedindo silêncio. Isabela, o que você viu exatamente? Quem estava no corredor? Perguntou com a voz grave, quase implorando por uma resposta. A menina respirou fundo, olhou para Clara e depois para o pai. Eu vi uma mulher e tenho certeza de que não era a Clara. O salão inteiro explodiu em murmúrios. Helena ficou vermelha, seus olhos faiscando de raiva. Clara apertou a mão da menina, mas não disse nada. Por dentro, porém, uma lembrança ardia. Na noite anterior, ela também tinha visto uma silhueta feminina e reconhecera algo que poderia ser fatal. Era um detalhe pequeno, mas impossível de esquecer. Um bracelete dourado, exclusivo, que só uma pessoa naquela casa usava. Clara nunca comentou nada por medo das consequências, mas agora aquele segredo pesava ainda mais. Helena sentiu a tensão aumentar e, para recuperar terreno, se aproximou da menina e disse friamente: Você está confundindo. As luzes estavam apagadas. Era madrugada. Não se pode confiar na palavra de uma criança. Mas naquele momento, Isabela deu um passo à frente e gritou: Não estou confundindo nada. Eu sei exatamente o que vi. O salão virou um caldeirão de vozes. Augusto levou as mãos à cabeça, dividido entre proteger sua irmã ou ouvir a filha. Clara, silenciosa, sabia que aquele bracelete poderia ser a chave de tudo, mas se ela revelasse, não haveria mais volta. E o que ela guardava no coração poderia destruir a família Montenegro de uma vez por todas. O clima no salão já não era de festa, mas de julgamento. Augusto, nervoso, enxugava o suor da testa enquanto os convidados se dividiam entre cochichos e olhares de reprovação. Isabela, mesmo sendo só uma criança, falava com mais firmeza do que muitos adultos. Se ninguém acredita em mim, então vou mostrar, disse ela correndo até sua pequena bolsa cor-de-rosa deixada sobre a mesa de doces. Todos acompanharam cada passo da menina como se fosse uma cena de novela. Ao abrir a bolsa, ela tirou uma câmera digital infantil, presente da própria festa, e a ergueu no ar. Aqui dentro está a prova de que a Clara não roubou nada. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Helena prendeu a respiração, os olhos arregalados. Clara levou a mão à boca, surpresa. E Augusto, sem acreditar, murmurou: O que você está dizendo, minha filha? Isabela ligou a câmera e mostrou a telinha tremida. Ontem à noite, eu não conseguia dormir. Fui fotografar a lua da janela do meu quarto, mas sem querer, fotografei alguém passando pelo corredor, saindo do escritório do papai. O coração de Clara disparou. Era a prova que ela jamais teria coragem de revelar, agora nas mãos de uma menina de 8 anos. Alguns convidados se aproximaram, curiosos para ver. A imagem não era perfeita, mas o detalhe era inconfundível. O bracelete dourado refletindo a luz do corredor. Helena ficou pálida. Isso não prova nada, gritou nervosa, tentando rir para disfarçar, mas os cochichos aumentavam. Esse bracelete é dela, sussurrou uma das convidadas, apontando discretamente para o pulso de Helena. O salão virou um mar de olhares acusadores. Augusto, estarrecido, parecia não saber se confrontava a irmã ali mesmo ou se escondia a vergonha diante de tanta gente. Clara olhou para Isabela e sentiu o peso da coragem daquela menina, mas ao mesmo tempo sabia que uma foto não bastaria para destruir as mentiras de Helena. E foi nesse momento que Isabela deu outro golpe de mestre. Tirou da bolsa um pequeno gravador infantil. Eu também tenho isso aqui. Ontem de manhã, tia Helena falava ao telefone e eu gravei sem querer. Ela dizia que ninguém desconfiaria dela, porque sempre colocam a culpa nos empregados.
O salão explodiu em gritos, mãos na boca, olhares incrédulos. Helena ficou sem cor, tentando alcançar o gravador, mas Isabela se escondeu atrás do pai. Augusto, sem acreditar no que ouvia, levou a mão à boca e encarou a irmã. Clara fechou os olhos, sentindo que a justiça finalmente começava a se aproximar. Mas o que ninguém imaginava era que por trás daquela revelação, um segredo ainda mais sombrio estava prestes a ser exposto. Augusto tremia de raiva e vergonha, encarando a irmã como se visse um fantasma. Helena, é verdade? Você roubou e ainda acusou a Clara diante de todos? A mulher, cercada por olhares de condenação, tentou manter a postura, mas sua máscara estava quebrada. Eu precisava do dinheiro, gritou, as mãos tremendo. Você nunca dividiu nada comigo. Eu sempre fui a sombra, a irmã esquecida. Queria ter a minha parte, a minha vida. Os convidados ficaram em choque. Clara, de cabeça baixa, chorava em silêncio. Nunca imaginou ser usada como bode expiatório numa guerra de irmãos ricos. Augusto se levantou, a voz embargada, mas firme. Não é justificativa, Helena. Você destruiu nossa confiança, expôs minha filha e tentou arruinar a vida da única pessoa que sempre esteve aqui de verdade. O salão parecia um tribunal e todos aguardavam o veredito. Helena tentou fugir, mas os seguranças da mansão fecharam as portas. Você não vai sair daqui até todos ouvirem a verdade, disse Augusto. Isabela, de mãos dadas com Clara, ergueu a cabeça com uma coragem que fez muitos adultos engolirem seco. Pai, se a tia não admitir, eu vou mostrar a gravação para a polícia. O silêncio foi cortado por murmúrios intensos. Helena desabou na cadeira, o rosto entre as mãos, derrotada. Está bem, eu fiz isso, mas não pensem que sou a única com segredos nessa casa, gritou, soltando uma última bomba. Os convidados prenderam a respiração. Augusto ficou paralisado. Clara gelou por dentro. Helena olhou fixamente para Clara e disparou. Ela não é apenas a faxineira. Ela tem um diploma, é formada em administração, está escondendo quem é de verdade. O salão explodiu em choque. E agora, todos queriam ouvir a verdade da boca de Clara. As lágrimas desceram pelo rosto da jovem. Clara respirou fundo, segurou a mão de Isabela e encarou todos com dignidade. É verdade, eu estudei, me formei, mas quando denunciei um chefe corrupto, ele acabou com minha carreira. Fiquei sem chance em lugar nenhum e aceitei esse trabalho, porque precisava criar minha filha sozinha. O salão ficou em silêncio, muitos emocionados. Augusto, com os olhos marejados, caminhou até ela e diante de todos disse: eu te humilhei, te acusei, e mesmo assim você cuidou da minha filha como se fosse sua. Você é mais família para nós do que muita gente com o meu sangue. Helena foi levada embora e os convidados aplaudiram Clara de pé. Isabela correu e abraçou a faxineira gritando: eu sempre soube que você era inocente. Augusto caiu de joelhos, pedindo perdão diante de todos. E naquele momento ficou claro: a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na coragem de fazer o que é certo e na lealdade de quem nunca abandona você. E você? O que faria no lugar do milionário Augusto? Teria coragem de pedir perdão diante de todos? Escreve aqui embaixo sua resposta, porque eu adoro ler os comentários de vocês. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com alguém especial e se inscrever no canal. Porque aqui você sempre encontra histórias que emocionam, ensinam e provam que o verdadeiro valor está no coração, não no dinheiro.